porque eu entro entrando dando a paz, porque eu entro entrando falando de Jesus. Então, aonde tem alegria, aonde tem paz, a gente tem que viver, a gente não tem que morrer. Então é isso aí. Quando chega a dizer sacudir a poeira dos teus pés, não está dizendo que a gente vai abandonar também o povo lá, né? Mas a gente vai, como é que diz, ficar com a consciência livre, porque a gente depositou a paz. Porque nós falamos de Jesus. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa manhã, por estarmos aqui reunidos, Pai, em seu nome, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, continue nos protegendo, Pai, nos guiando, Senhor. Alimentando, Pai, alimentando a nossa fé, Pai, cada vez mais, Senhor. Que nós possamos estar aqui, Pai, inclinados a Ti, Pai. Estudando a Sua palavra, Senhor, nos alimentando, Pai, fortalecendo, Pai, o nosso escudo, Pai, nossa proteção, Pai, que nós possamos cada vez mais, Pai, estarmos sob Sua guarda, Pai, sob o Seu manto sagrado, Senhor. Que Senhor continue, Pai, nos guiando, nos orientando, Pai, trazendo discernimento, Pai, para cada um de nós, Pai, que nós possamos, Pai, ser guiados por Ti a todo momento, Pai. Guia, Pai, guia o nosso falar, guia o nosso calar, guia o nosso andar, Senhor, o nosso caminhar, Pai. Proteja os nossos filhos, nossos familiares, Senhor, nossas pessoas que a gente ama, Senhor. Traga a sua graça, Senhor, cada vez mais, Pai, sobre nossas vidas, Pai, que somos dependentes de Ti a todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, Lucas 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram as instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leve dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Aleluia. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade, em sinal de reprovação. E saibam disso: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que, no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida. Por quê? Se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando sobre cinzas sobre a cabeça. Eu vou parar por aqui, que na verdade... Não, tudo bem. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão trancadas com menos rigor que vocês. Tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu. E você, Cafarnaum, será revelado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem também me aceita. E quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram,
relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Eu peço perdão aqui na leitura, porque eu achei que tivesse mudado de assunto aqui, eu não queria ser hominha de ler até o final, mas depois, indo à frente, eu percebi que realmente é o mesmo tema, né? Jesus envia aqui uma comitiva, 72 discípulos, para propagar sua obra, né? Para levar a palavra e abençoar as pessoas. Ele fala que é, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos, né? Tem muita gente a ser ainda evangelizada, muita gente ainda para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer o reino dos céus e, pela graça, serem salvas, né? E nós somos esses trabalhadores também. Eu entendo que nós, como discípulos, somos, também recebemos essa missão, né? De levar a palavra a quem quer que seja. E, e ele dá as instruções aqui, né? Pelo que eu entendi, quando, quando esses discípulos, né? Esses apóstolos em si, eles saem nessa missão, Jesus dá direcionamento para eles, né? Então, por exemplo, para não levarem nada, para não cobrarem nada, né? Para não permanecerem na cidade se essa for os rejeitar, né? Que já prepara, olha, não são todos que vão aceitar vocês de bom grado. Não é todos que vão querer vocês por perto. E não se preocupem, porque aqueles que rejeitam vocês, eles na verdade não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim, estão rejeitando ao Pai. E isso nos encoraja também, porque muitas vezes a gente fica desanimado quando vai falar de Jesus para alguém, né? Muitas vezes a gente pode se sentir ofendido ou tomar aquilo como uma ofensa pessoal. E Jesus ensina para não tomarmos isso como algo pessoal, né? E que o julgamento deles vai ser feito por Deus na hora certa, né? Mas nós devemos seguir e fazer o nosso papel. Então, tem alguns pontos aqui que eu não, por exemplo, no versículo 4, vou no 3 ali, ó. Nossa, eu vou pegar por partes. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos, ou seja, vocês vão estar correndo perigo, né? Jesus prepara eles aqui para uma sessão que vai ser difícil, né? Eles vão ser aqui talvez até açoitados, né? Eles corriam esse risco. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não detenham-se para cumprimentar ninguém pelo caminho, ou seja, não perde o foco. Vocês saem com uma missão, mantenham essa missão e não percam o foco. E isso nos ensina não só com relação à palavra, mas acho que traz uma mensagem também em tudo que nós vamos fazer na vida. O quanto nós não nos perdemos, quanto nós não nos desviamos quando nós perdemos o foco, né? Então, é por isso que estar aqui todos os dias também, e nos alimentando da palavra, e estudando, sabe, e dando esse tempo que a gente fala que nós estamos dando tempo para Deus, mas na verdade a gente está dando tempo para nós mesmos. Somos nós que estamos recebendo a palavra, somos nós que estamos recebendo cura, somos nós que estamos sendo mais beneficiados de
de dedicar esse momento de estudo, esse momento de aprendizado, de comunhão com Deus, né? Então, nós somos os mais beneficiados disso, né? Glória a Deus por isso, devemos dar glória a Deus o tempo todo, né? Por essa oportunidade, mas isso aqui nos ajuda a manter o foco. Quando a gente vem todos os dias para cá, eu tenho certeza, né, que a gente vem, não só eu, né? Eu falo de mim, mas eu tenho certeza que muitos viemos carregados dos nossos problemas, dos nossos desafios, das nossas aflições, das nossas preocupações. E quando nós nos paramos aqui e lemos a palavra, sabe, Jesus nos resgata para aquilo que é mais importante, resgata para o nosso foco, resgata para o reino dele, e isso é o que importa. E todos os dias ele nos dá uma instrução, ele nos relembra de como nós temos que ser, de qual tem que ser o nosso caráter, do porquê que ele veio, de quem ele é, e isso vai entrando na nossa mente, entrando no nosso coração e vai nos transformando dia a dia, né? Então, isso que nós fazemos aqui, além das orações e das idas que nós vamos à igreja todos os dias, nos ajuda a manter o foco. Ajuda a nos manter o foco no reino de Deus, que é o mais importante, porque a nossa vida não é aqui, né? A nossa vida, de fato, é após a vida na terra, é a eternidade. E aí eu vou parar por aqui para dar oportunidade também para os irmãos comentarem e a gente se nós nos enriquecermos uns aos outros com a palavra do Senhor. Amém? Tá falando, né, do ID, né? Se alguém quer falar em sumário, né? Mas Jesus fala aqui, né, que ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo muito interessante. Eu vou mandar no grupo lá depois, um vídeo em inglês, talvez nem todo mundo possa entender. Ele, talvez vocês tenham legenda no YouTube, talvez tenha legenda ali para português. Mas o rapaz fazia algo muito interessante, fazendo um paralelo, onde ele fazia alguns desenhos e ele colocava um paralelo que a gente tinha o jardim do Éden, né? Tinha um paraíso e também tem o mundo, né? Tem onde o pecado habita, né? E Jesus veio e colocou esses dois mundos como se tivesse feito uma intersecção entre eles, onde eles se cruzassem em algum ponto. E ele chamou aquele ponto ali como chamado de Reino de Deus, né? Que é onde o Jesus Cristo veio e tomou o pecado do mundo, e aquela região ali, onde ela ficou uma região purificada, né? E o grande objetivo de Jesus é justamente trazer as pessoas, né, para dentro desse reino, né? Só que o governo do mundo, ele ainda é governado, né? E ele não pertence ao inimigo, né? Ele é governado pelo inimigo, né? Mas o nosso ID é justamente ir, né, percorrer ao longo desse mundo, né? E levar a mensagem de Cristo. As pessoas também possam participar desse reino, né? E lá na frente, no Apocalipse, ele diz, né, que uma hora esse mundo será totalmente integrado com o reino de Deus, né? Com o Éden, né? E os dois mundos juntos. E as pessoas estão sendo convidadas a participar desse mundo, né? Até o momento final, até o juízo final, né? Onde quem não aceitar, quem não quiser, né? Tem a liberdade de escolher, né? Onde ela vai querer participar. Mas o grande objetivo nosso, né? É fazer realmente esse ID, né? O que Jesus, né, nos colocou aqui, é que a gente leve a palavra dele, né? Aos quatro cantos do mundo e que as pessoas sejam tocadas, né? Elas sejam tocadas pelo Espírito Santo e sejam convidadas a participar do reino de Deus, né? E aí Jesus fala novamente aqui, ó, né, sobre humildade, né? Não leveis bolsa, não leveis, né, sandália, né? Vá pelo caminho, né, e proclame a palavra, né? Então, a gente outro dia comentou, né, sobre fazer isso por humildade, né? Não por, né, não levar nada em troca, né? Mas o que Jesus fala assim, permite que eles comam, não? Comam, beba, né?
É porque é digno o trabalho, né, o trabalhador do seu salário, né? Aí a gente vê lá na frente, lá depois, Paulo falando sobre isso, né? Sobre o próprio pastor, por exemplo, poder viver da obra, né? Então, aqui, de uma forma muito mais humilde, né? Porque aqui ele não está falando de dinheiro, ele está falando de comida, né? Ele está falando de bebida, né? Então, falando, tudo bem, não se preocupe com isso, né? Se alimente, se as pessoas te receberem bem, né? Se alimente, coma, mas leve a palavra, né? Não fique andando de casa em casa, né? Se proteja, se cuide, né? Então, ele fala que você vai estar no meio de lobos, né? Então, fique atento, né? E aqui ele fala, né? Quando entrar numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Olha que maravilha, né? O reino de Deus é agora, né? Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, né? Até o pó da vossa cidade que se nos pegou nos pés, sacudindo-nos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E Jesus fala aqui da paz, né? Acho que a gente fala em algum lugar aqui, né? Então, no momento aqui que ele fala assim, a pessoa não receber, que ele leva a paz, né? A paz, eu não achei aqui. No 5, Fábio, ele fala: quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Obrigado. Sim. Tá? Então, e aqui outro dia a gente fez uma reflexão sobre isso, né? Se a paz não estiver, se a pessoa não receber, né, ao entrar numa casa, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós, né? E aqui justamente está fazendo até reflexão, né? Como assim, né? Porque seria até maldade a gente falar, não, não vou deixar a paz, né, com você, né? Mas a própria pessoa que nega a paz de Cristo, ela entra em tormento, né? Se é uma pessoa que ela não quer a paz, é porque a pessoa ela está atormentada, né? Não tem como uma pessoa atormentada ficar perto de Deus, né? Não tem como uma pessoa ficar atormentada ter a paz com ela, né? Porque a paz, né? Ela é luz, né? Ela é a Porque própria a paz luz não de é, é que a Cristo, paz não né? é nossa, né, Fábio? A paz não é Também, né? nossa, né? A paz é de Deus, né? A pessoa não quer receber, é porque ela não está com Deus, né? Se ela não está com Deus, como que ela vai desfrutar daquilo que Deus quer nos dar, se ela não quer aceitar, né? Quando Jesus vai aos céus depois da ressuscitação, ele fala, né? Eu vos deixo a minha paz, né? Então, a paz de Jesus que ele deixa conosco. Então, assim, se a pessoa não quer, né? A paz é dele. Ele que deixa para nós. Maravilhoso. Interessante que eles voltaram muito contentes, viu? Voltaram contentes. Os 70 voltaram satisfeitos. Disseram ao Senhor: Senhor, pelo teu nome até os demônios não se sujeitam. E Jesus fala assim para ele: Ó, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E ele diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu, arrolados no céu. Nós temos que nos alegrar por isso, amados, porque o nosso nome está arrolado no céu. E de todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém. Aquele mesmo momento, né? Aquele mesmo momento, naquela mesma hora, alegrou-se Jesus, o Espírito Santo, e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Então, essas coisas Deus revelou para nós, amados. Para nós
E esse poder ele nos deu para que nós façamos o ID, né? Pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo. E ainda hoje, né, nós devemos fazer isso, mais ainda, porque muitas vezes a internet está aí, a televisão, e as pessoas não abrem sua mente. Elas precisam de um contato direto. Elas precisam ver em nós o poder de Deus sobre nós, através dos nossos gestos, das nossas atitudes, do nosso falar. Nós precisamos achar essas pessoas como agulha no palheiro. E isso que nós vamos fazer, é isso que nós estamos fazendo. É isso que deve ser feito. Dona Marineide, está com oportunidade, minha querida. Pode falar. Não, se queria endossar as palavras do Jamie, nem que a palavra diz que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, o mundo não tem paz, né? Quando alguém me deseja feliz aniversário, toda a paz do mundo, eu digo, o mundo não tem paz, o mundo não tem felicidade. Só quem já passou por situações difíceis no mundo é que sabe que o mundo não tem paz, né? Então, a paz vem do Senhor, e quando nós geramos a paz dentro de nós derramamos a paz. Quando eu chego em qualquer determinado lugar, eu entro dizendo, paz seja com todos. Quem quiser receber, receba. Quem não quiser, né? Aí agora já cabe à pessoa. Então, a nossa saudação, eu fico assim, quando eu estava lá na faculdade, né, mundana, que as pessoas que diziam, entre aspas, cristão, que se acham Santa House, chegava e dizia assim, paz fulano, bom dia ciclano, bom dia beltrano, paz fulano. Então, fazendo distinção de pessoas, separando. A paz é do Senhor Jesus, e se é do Senhor Jesus, é dada a todos, independente de que ela seja, né? Porque a pessoa pensa que só pode dar a paz para pessoas que são do mesmo nível dela, ou seja, do mesma igreja dela, ou que é cristã. Mas não é. Então, a gente tem que entender que a paz segue com todos, né? Que é o entendimento da paz vem de Deus. E não me interessa se a pessoa não vai receber. Eu dou a paz. Um dia lá quando eu cheguei lá em Valência, logo quando eu cheguei, né? Que eu sempre sou assim, até Tamires me conhece. Aí eu saía com a minha cunhada, que é a mãe da Tamires, dava bom dia, bom dia, bom dia. Lá você besta, mulher. Fica dando bom dia a esses povos. Esse povo nem liga pro teu bom dia. Eu falei, não interessa, Neide, mas eu dou bom dia para todo mundo. Porque se a pessoa amanheceu em paz, né? Se você amanheceu em paz, você dá bom dia, dá paz. Sim, sempre. Não é somente você esperar amanhecer em paz, é você ter a paz para poder distribuir a paz, né? Então, eu louvo a Deus por nossas vidas. Não estou aqui me envaidecendo e que o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Que a gente, se por acaso a pessoa não quiser a paz. Ontem eu tive eu fui fazer o meu cabelo na minha cabeleireira e ela estava irritada, ela estava sem paz, dizendo que ela tem vontade de se sumir, que começou a falar, eu deixei ela falar, desabafar. Ela desabafou, quando ela desabafou, que xingou o marido dela todo, que falou do marido dela todo, que ia para a delegacia dar uma queixa, ela se derramou, e eu deixei ela ficar derramada lá. Pois que ela se derramou, ela olhou para minha cara, aí eu falei assim, posso falar agora? Ela disse, pode. Aí eu comecei a falar que não era eu, não era eu. Ali foi o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus derramou no coração daquela mulher. E aquela mulher chorou, gente, para a glória de Deus. Ela chorou e sentiu no coração dela que tem que agir diferente. Pelas nossas forças, a gente quer matar, não é verdade? Pelas nossas forças, a gente quer brigar com todo mundo. Mas quando a gente deixa Deus agir, o mover de Deus flui, o mover de Deus fala, né? E aí eu entro, aí né, a menina falou assim, a Pati, né? Chegou e disse assim, eu entrei no salão dela, que ela faz unha, que um é de unha e outro de cabelo. Aí ela disse assim, eu cheguei de a paz, né, para
a menina que estava fazendo a unha junto com ela. Aí ela chegou e disse assim: aonde Dona Neide chega, tudo brilha, todo mundo ri. Aí eu falei: comigo é assim, ou ri ou morre. Por que morre? Porque eu entro entrando dando a paz, porque eu entro entrando falando de Jesus. Então, aonde tem alegria, aonde tem paz, a gente tem que viver, a gente não tem que morrer. Então é isso aí. Quando chega a dizer sacudir a poeira dos teus pés, não está dizendo que a gente vai abandonar também o povo lá, né? Mas a gente vai, como é que diz, ficar com a consciência livre, porque a gente depositou a paz. Porque nós falamos de Jesus, entendeu, amado? Então, essa é a minha parte que eu falo, e dá licença, um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Fábio, mais tarde falarei com você quando vier de Jequié. Um abraço, meu amor, Deus abençoe. Paz. Deixa eu só pegar só pegar um gancho daquilo que você estava comentando, Fábio, que como Jesus é maravilhoso, né? Ele fala assim, ó, ah, oh meu Deus, espera aí que eu fiz anotações aqui, e me perdi, perdão. Ah, aqui, ó, no 6. Ó, Se ali houver algum filho da se os paz, que, é isso? isso. Se os que vivem ali, tá, vamos voltar nisso, ó. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará para vocês. Voltará a vocês. E qual foi o insight adicional que eu tive aqui prestando atenção nesse versículo? É que assim, a gente costuma ficar chateado, né, quando nós somos renegados ou, por exemplo, quando a gente chega num lugar que esse lugar não tem paz, existe uma chance de nós ficarmos contaminados com aquela energia, com aquele lugar, né? Um lugar que não tem paz. E eu acho que quando Jesus diz aqui, né? Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Não é mais gostoso, não é reconfortante quando a gente sabe que, ok, essa bênção vai voltar para mim. Não me ajuda a ficar melhor? Ou seja, eu quis abençoar esse lugar, mas esse lugar não tem paz, não são de paz. Essa bênção vai voltar para mim. Não me ajuda a ficar melhor? Não revigora meu ânimo? Não me faz me sentir melhor, sabe? E essa paz que nós temos, ela transborda também. Onde quer que a gente chegue, né? Ela vai transbordar ali. Então, eu só queria esse detalhezinho que eu queria chamar a atenção ali, porque é tanto cuidado, sabe? É tanto detalhe. Ô, Fábio, Precisa tomar você queria cuidado para a comentar? gente não querer dar a paz para a pessoa e ficar torcendo para ela negar, né? Tem que tomar Pois é, cuidado. Tem que torcer para a pessoa receber a paz, não para ela negar. exato. Ah, se vocês Meus quiserem queridos, continuar aí. eu já frisei uma vez para vocês, e é bom que a gente volte a falar, porque as pessoas precisam saber disso, né? A paz já está dentro de nós. Quando Jesus falou assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, é porque essa paz já está dentro de nós, ela é original nossa, ela está dentro de nós. É nós que, em algum momento da nossa vida, nós deixamos de ter essa paz. Por quê? Porque às vezes a gente fica irritado, às vezes a gente sai né? A gente perde a paciência, a gente não reconhece aquilo que tem que ser reconhecido. Às vezes a gente bate de frente com alguma discussão.
Então a gente perde a paz, por quê? Porque a gente, por causa das nossas ações, das nossas atitudes, mas a paz mesmo, essa já está dentro de nós, porque Jesus já nos deu. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ele foi taxativo nisso. Então essa paz, ela está dentro de nós cristãos. Ela está, não tem como sair de nós, porque ele já nos deu, nos colocou. Agora, nós, por alguns momentos, perdemos a paz, por quê? Porque nós batemos de frente, ou nós deixamos que algum problema se infiltre em nós e nos tire da consciência normal. Então, a gente perde a paz ali, mas por alguns momentos. Mas essa paz, ela já está dentro de nós. Ela vive em nós. Amém? É só vigiarmos, para não perdermos a paz, né? Não sair da paz. Eu Isso vejo aí, assim. Samuel. É, mas isso aí que você falou foi engraçado, gente. Isso aí, a gente tem que. É que seu pai falou, já estão com ela. Vamos derramar. Mas é aquilo que você falou, porque o grande desafio é quando a gente tenta fazer o ID, né? Levar a palavra, e não só na palavra, né? Como todas as coisas na nossa vida, né? Quando a pessoa contraria a gente tende a querer justificar, a querer argumentar, a querer, né? E aí é onde está realmente a cada palavra fala que uma das, né, das coisas, das virtudes que a gente ganha é o controle, né? Controle emocional, né? Então, numa situação como essa, a gente Amém. continuar mantendo o controle, continuar com a paz dentro da gente, né? Continuar com o cerne ali, né? Centrado no que é, né? Do que é o bom, né? A justiça de Deus, né? Que é fazer o bem, né? Que é sempre olhar as coisas com bons olhos, né? E não deixar cair aí por ira, né? Por raiva e acabar, né? Sendo levado a uma contenda, né? Imagina ali os discípulos, 70 pessoas levando a palavra e de repente caindo em briga, né? Não seria de Deus, né? E É, isso porque tudo a aí palavra de Deus é conecta, clara, né? sabe, porque ele, inclusive, conecta a parte que eu considero uma das mais importantes nesse trecho, que é o que ele fala lá no final. Contudo, não é porque os espíritos te obedecem, mas alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Meu, cara. Olha só, meu Deus do E céu, isso aqui é para fechar, né? E o aí, Lucas se a colocou um gente, vídeo ontem, não sei se você viu, de um pastor contra 25 ateus. cara, eu preciso entrar no grupo de novo aí, que eu não entrei ainda, não vi, porque eu não recebo. Eu não estou no Nesse grupo. vídeo, assim, eu imagino o trabalho do ID, né? Um pastor com 25 ateus interrogando ele, fazendo questionamento. E você tendo ali ó, o cerne, controle emocional, porque você ouve de tudo. Você ouve gente ofendendo Cristo, você ouve gente ofendendo a Bíblia, você ouve. E como você está preparado para respirar calma, porque assim, é como se tivesse. Eu sou meu melhor amigo, cara, eu sou o pai, né? Meu? Os caras estão lá jogando pedra pro Sabe como teu é que pai. chama isso, Ele Fábio? passou Espírito Santo, tudo por cara. você. Isso se chama Espírito Santo. Isso me, porque lá no, em, você tem isso anotado aí, eu acho que é Filipenses, né? Um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Sem o Espírito Santo, o cara não consegue. É o que você falou aí. Como é que... Tem que ter muito Espírito Santo, né? Imagino, cara. Depois eu vou ver isso aí. Então, nós temos que pensar o seguinte, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você manter a paz, se você, embora no momento de adversidade, no momento de confronto, de conflito, você manter a paz, você vai pensar nessa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por essa situação, fique em paz, porque é como uma engrenagem. Vai dar certo para você que serve a Deus. Vai dar certo. Tem que dar. Não tem como dar errado.
Você é paciente, você é longânimo, você é tardio em irar, você quer o melhor, você tem o melhor com você, porque você é o melhor. Então, ó, fica tranquilo, fica tranquilo. Deixa, deixa as ondas, né? Deixa as ondas irem, voltarem, e você se mantém na posição. E no fim vai dar tudo certo para você. Deus é conosco, amado. Deus é Amém. conosco. Amém a todos. Quero estar comentando aqui uns versículos que eu entendi, né? No verso 2, né, diz que, como eu até comentei ontem, né? E dizia-lhes: grande é, em verdade, a se- em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Uma coisa que me chama a atenção aqui nesse versículo é que Jesus ele chamou os discípulos, né? Chamou o povo que andava próximo a Jesus, que era discípulos, eles não precisou ser ungido, porque trazendo para o nosso dia de hoje, hoje para a gente ser obreiro, né? Quem é obreiro, não sei, né? Dos irmãos, quem é obreiro, né? De alguma congregação. Mas hoje em dia, quem é obreiro, ele precisa ser ungido para poder ele ser um obreiro. Mas ele não precisa ser ungido para ministrar, para fazer o ID, para poder evangelizar aos povos, pois aqueles discípulos, eles não eram, não foi derramado óleo sobre a cabeça de nenhum deles. Então, né, temos muitos obreiros no mundo, muitos. Só que eles acham que só vai fazer a obra se for ungido, se derramar o óleo na cabeça, né? E às vezes falta muito o primeiro amor, né, na vida da gente. E muitas vezes, quando o óleo é derramado, a pessoa se acomoda. Ah, eu já fiz muito, agora eu sou obreiro, sou um missionário, sou uma diaconisa, eu vou me quietar mais, vou trabalhar só aqui dentro da congregação. E agora eu sou obreira, né? Mas se nós formos olhar, temos muitos discípulos. Só que a gente tem que se colocar no lugar. No lugar, não, eu sou discípula, eu tenho que fazer o ID. Eu tenho que ir atrás dessas pessoas que ainda faltam, né? Não precisa eu ser ungida para eu fazer, né? Aquilo, não precisa de nada. Eu mesmo comecei, quando eu comecei na igreja, eu antes de ser alguma coisa, né? Antes de eu até ser batizada, eu já fazia, eu já fazia. Eu já cuidava, eu já limpava uma igreja, eu já falava para as pessoas a maneira que Deus tinha transformado minha vida. Porque a partir do momento que você quer uma mudança, você, né, vai pregar aquilo para as pessoas, porque você vai ser questionada no início da sua trajetória. Então, o que mais importa do que a pessoa hoje ser um obreiro, né, como a minha tradução aqui fala, é você se colocar no lugar de discípulo, porque hoje tem muitos títulos, porém, nem todo mundo que recebe-os faz. Porque tem pessoas que nem sabem o que é, né? O que está sendo. Eu digo, pelo menos aqui na minha cidade, né? Às vezes a gente vai numa igreja, tanto missionário, tanta, aqui, né, os títulos, intercessora, tanta diaconisa, tantos pastores, mas às vezes quando a gente vê na rua, a gente nem sabe que aquelas pessoas são aquilo ali, que a pessoa não faz nada, né? Se acomodaram muito.
E a gente tem que tirar esse comodismo. Mesmo que a gente venha receber na cara, porque a gente vai sofrer pelo nome do Senhor. A gente vai sofrer. E realmente, às vezes, quando a gente vai pregar a palavra que alguém não recebe, a gente fica triste. A gente acaba se abatendo, mas a gente tem que saber que nós temos que passar por isso e temos que continuar. Temos que continuar. Não temos que desanimar. E aqui no 13, na minha tradução, né, que o irmão James leu, mas a tradução dele é diferente. E na minha diz assim, ó, vou ler do 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque em Tiro e Sidom se fizeram as maravilhas que em vós foram feitas. Já há muitos, assentadas em saco de pano grosseiro e cinzas, e teria arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor do que do dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, aqui Deus estava falando que naquela cidade de Cafarnaum, foi vários discípulos, né, daquela cidade, que Deus resgatou, que Deus chamou para ele, né, para ser discípulo, para ser até os seus próprios apóstolos, né, porque Pedro, ele era ali, morava naquela cidade de Cafarnaum. Os 12, eles viraram apóstolos, né? Então, muitos milagres foram feitos ali. Mas o que o povo fez? O povo, mesmo assim, recebeu o milagre, né? Porque muitos foram curados e muitos também não acreditaram naquilo que Deus estava fazendo. Mas a palavra foi pregada. Então, tem um ditado aqui que diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quem como nós mesmos, vou trazer aqui para a gente, do grupo, a gente está aqui estudando. Deus, ele está nos dando sabedoria para que nós venhamos entender, né, a palavra dele. Então, vai ser mais cobrado a nós do que aqueles que não conhecem a palavra direito. Então, a essas cidades, Cafarnaum, Corazim, Betsaiba e Sodoma também, né, que foi destruída, vão ser mais cobradas porque viram mais os milagres de Jesus do que Tiro e Sidom. E se os milagres fossem feitos em Tiro e Sidom, o povo já tinha se arrependido. O povo já tinha se colocado assentado em pano de saco, né, que era um sinal de humilhação naquela época, um pano de saco grosseiro e nas cinzas. Então, quanto mais a gente recebe, a gente tem que procurar se fortalecer mais na presença do Senhor. E aquele que nos rejeita, que rejeita a palavra do nosso Deus, ele está rejeitando a Deus. Então, a gente não tem que se desanimar, mesmo que muitas pessoas falem, né, que até reclamem, muitas vezes a gente vai falar do Senhor e as pessoas reclamem, deixa a pessoa reclamar, né? E vamos nos fortalecer para pregar mais e mais a palavra do Senhor, porque todos nós que recebem a palavra de Deus somos discípulos dele para pregoar ela também, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a gente tem que se colocar mais no lugar de discípulo no que no lugar de obreiro. Esperar que algo aconteça conosco para que nós venhamos fazer. Não precisa. Só da gente, né, receber, ter nosso coração que hoje eu sou
cristã, eu sou discípula do Senhor. Eu aprendo a palavra para isso. A gente aprende a palavra para quê? Para a gente próprio saber a verdade, né? Para a gente não se corromper. E Deus nos dá sabedoria para a gente passar para outras pessoas virem entender o que é que Deus quer na nossa vida, o que é que nós temos que fazer, como é a maneira que nós viemos ser, para que nós viemos herdar a coroa da vida, que ela não vai ser de qualquer jeito que nós vamos herdar ela, né? Então nós temos que estar firme e forte para que nós viemos alcançar a vida eterna. Amém. Isso que você falou, Tamires, dos obreiros, né? Eu estava lendo aqui na minha Bíblia, olha que forte isso, meu Deus. No versículo 3, né, quando Jesus fala que enviarei vocês como cordeiros no meio de lobos, tá assim, ó, cordeiros no meio de lobos. Não cabe aos seguidores de Jesus dominar os outros, mas sim se sacrificar em favor deles, embora isso os torne vulneráveis. E fecha com: o bom pastor os protege dos lobos. Olha como isso é forte, né? Então, eles foram nessa missão não para ser dominantes, mas para se sacrificarem pelos outros, por aqueles que eles estavam indo, né? E confiar que o bom pastor iria protegê-los. Isso é submissão total, obediência total, é fé, sabe? E a Bíblia fala que os 72 voltaram, né? E estavam contentes, nada de mal lhes aconteceu. Curaram muitas pessoas, levaram a palavra, e tudo lhes sucedeu bem. Eu tenho certeza que se eles tivessem chegado nessas cidades com uma postura de quem era o enviado do Senhor, o enviado, aquele que foi escolhido para levar a palavra, aquele que tem mais conhecimento do que todo mundo que está ali. Se a postura deles tivesse sido uma postura arrogante, de soberba, ou uma postura de dominância, certamente eles teriam tido problemas. Mas Jesus, ele é maravilhoso aqui, né? E como a gente tem a aprender com isso, né? De sermos cordeiro. Como é difícil ser cordeiro num mundo onde, nesse mundo aqui, só os fortes sobrevivem, né? Mais ou menos assim. Amém? Queria fazer esse adendo aí, que eu achei importante. Rapidinho aqui, que a cidade de Tiro e Sidom, que o Tamires comentou, elas não eram cidade, eram pagãs. Então, por isso que Jesus falou assim, vocês que são judeus, que eu estou aqui trazendo a palavra a vocês, vocês, né, fazendo esses milagres todos, vocês não ouvem? Vocês estão achando que é eles lá que vão sofrer? Né? É porque Jesus mandou esse pessoal pregar para os judeus, né? Eles saíram para pregar exclusivamente para os judeus, Esses não, viu, naquela pai? época ali na ocasião. Não. Quem saiu para pregar para os judeus foram os 12 apóstolos. Essa nova comissão saiu para pregar para os gentios, pelo menos é o que está escrito aqui na minha Bíblia. Os 12 apóstolos saíram com a missão para pregar para os judeus. Já essa comissão aqui saiu para pregar para os gentios. Fala aí, especificamente na sua Bíblia, que é para gentil? Ele fala aqui nas notas explicativas, né? Eu não vi Aplicativo. essa passagem, não. Para mim é Não, não, novidade. não, não tá, não tá no versículo, né? Ele está nas Não. explicações Por aqui. isso que eu digo, né? Aqui, ó, Que eu no sei. 10:1-20, ele fala assim, ó: o Senhor escolheu outros 72. Alguns manuscritos trazem 70 também. A missão dos 12, onde fala no versículo 9, 1-6, havia representado o ministério de Jesus para Israel. Agora, essa nova missão representou seu mistério para os gentios.
Os números de 72 ou 70 simbolizam as nações do mundo. Gênesis 10 enumera 70 nações no texto hebraico, mas o Antigo Testamento, no grego, a Septuaginta, lista 72. Lucas usou a Septuaginta, provavelmente grafou 72, e mais tarde, um escriba corrigiu o texto, a fim de harmonizá-lo com o hebraico. O ponto central é que as boas novas são tanto para os judeus quanto para os gentios. Sim, sim. Importante saber isso. Porque eu É, tinha na minha mente que eles eram até bem recebidos, porque eram judeus, e os judeus não tinham mais do que a obrigação de receber os judeus para ouvir a palavra de Deus, mesmo sabendo que Jesus foi rejeitado por eles. Então, eu vi assim. Mas se você está dizendo, se está escrito aí, se tem esse pergaminho escrito que foi levado para os gentios, aí eu me calo, né? Porque a gente sabe que os gentios só ficaram mesmo tendo participação e sendo levado a palavra depois do que o Espírito Santo desceu sobre eles, né? A volta do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo sobre eles. E aí que Me Pedro lembra até em Paulo, né? foi Paulo tem pregar uma para os carta, né? gentios, né? Não tem aquela carta de Paulo, que Paulo chama até a atenção de Pedro, porque Pedro levanta da mesa e É, vai sentar com os judeus, né? Eles sim, tinham até, mesmo depois que Jesus já tinha ressuscitado, eles tinham ainda preconceito com os rejeição. gentios, né? Eles não E queriam Paulo chamou a mas ficar você, dando a atenção palavra de para os gentios. Bernabé, né? E Pedro, né? bom, mas mesmo Jesus, Exatamente. na sua caminhada, ele já chamava os gentios também. Por exemplo, o que acontece lá na mulher do Samaritano, né? poço, na Samaritana, né? É. Mas isso é interessante, quando a gente vai estudando a palavra, a gente aprende todos os dias. Você acredita que eu não sabia dessa comissão dos 70? Para mim, Mas os os únicos samaritanos também eram enviados, gente, não era gentio. O samaritano era judeu. O povo samaritano era judeu. O Era? povo de Samaria. eu não sei não, hein, pai? Vou procurar aqui. Tá. É, eu não sabia dessa comissão dos 72. Para mim, só os 12 apóstolos tinham sido enviados. Eu aprendi hoje isso aqui, graças a Deus. O povo de Samaria, eles não tinham uma outra descendência ali, tanto que eles não Mas Era gostavam um dos povo, judeus, né? era um povo dividido. Parte era judeu, Era dividido, parte não porque era. se a gente, Era um se Porque povo você eles, inclusive, analisar dividido eles tinham entre. raiva as de 12 judeu, né? tribos, Inclusive, a mulher fala para Jesus: Você vem pedir água para mim? Você é judeu, Eles lembra? sim, mas consideravam eles ali impuros as porque eles tribos, eram havia misturados. as tribos, as 12 tribos de Jacó, De- né? Os filhos de Jacó. As tribos se separaram. Então, houve ali, naquela região ali, havia as tribos, que era descendente de Jacó, dos filhos de Jacó. Mas o Fábio trouxe, aí Isso eles aí se tem, misturaram, né, com outros povos aí. Acho que esse que é Estou o, falando o aqui, ô seu lance. Mário, que era considerado pelos judeus um povo herético, porque eles tinham mistura racial e religiosa, não eram puros descendentes de Abraão, segundo os judeus, aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia e tinham seu próprio templo, o Monte Gerizim, e não reconheciam Jerusalém como o centro legítimo do culto. Por isso que eles tinham essa. Mas eram judeus também. uma divisão muito grande ali entre eles, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e nós, como cristãos, nós temos que fazer a vontade do Pai. Temos que ser usados por Ele, sendo ungido ou não. Essa questão de obreiro na igreja é simplesmente para que haja discernimento e no ajuntamento, né? Mas lá fora todos nós somos iguais. Deus derramou o poder sobre todos nós igualmente. Tanto é que você pode ver que o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, era presidente dos Estados Unidos, mas na igreja ele era o quê? Ele era diácono, né? Então, quer dizer, a gente nos é dado todo o poder, no céu e na terra, para a gente pregar a palavra e fazer o ID. Deus dá a todos.
pode ser obreiro, pode ser diácono, pode ser pastor, evangelista, não importa. Na hora exata, você é usado por Deus para pregar a palavra e Deus te dá o poder somente naquele momento em relação às coisas espirituais. Agora, nas coisas materiais, amados, nós temos que ser humildes, nós temos que viver com humildade a todo momento. Nós não podemos nos exaltar de forma nenhuma só porque nós temos conhecimento da palavra, porque nós temos o poder dado por Deus, mas esse poder, ele é espiritual. Nós temos que ser humildes a todo momento. Humilde, humilde, humilde. Para que o nome de Deus seja exaltado. É na humildade que nós vamos ganhar almas para Jesus. É no nosso comportamento que vai dar tudo certo para nós. Essas coisas que tem na igreja, de um ser evangelista, outro ser pastor, outro ser apóstolo, outro ser diácono. No reino de Deus, o maior é o menor, e o menor é o maior. Temos que ser humildes. O poder Pregar a palavra. o poder é concedido para que servamos, né? O poder concedido para que nos sacrifiquemos, né? Não é para que nos Exatamente. exaltamos, exatamente o que diz aqui, né? Ele deu o poder para aqueles que vão se sacrificar pelos outros, como fez Jesus. Deus deu Exatamente. poder para Jesus para ele se sacrificar pelos outros. Então, aquele Exatamente. que está na igreja se sentindo melhor, porque é pastor, porque é obreiro, porque é diácono, ele precisa reler essa palavra aqui para poder Mário, Exatamente. recalibrar ele. ontem a gente trouxe uma palavra aí que foi forte, e aí eu acho até é bom para a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Passei essa noite sonhando e eu tava. Teve lá um demônio que se manifestou lá no meu sonho, lá, e eu tava orando pro cara sair, meu. Isso tava vindo na minha cabeça que ele não podia fechar o olho. Eu falei, não pode fechar o olho. Rapaz, tá amarrado, em nome de Jesus, que isso? E aí, assim, o que me veio à mente, né, que o temor faz a gente ficar enfraquecido, né? Então, meu, esquece se você tá de olho fechado ou aberto, ora, confia que, pá, não, tá aqui, James até falou, né, meu? O pastor tá cobrindo, meu, o pastor tá protegendo. Bom pastor, o bom Bom pastor. pastor, né? Meu Deus, velho. A gente tem que tomar cuidado com os nossos assuntos aqui, porque senão mexe até com o sonho das crianças, né? Aqui, ó, no versículo, em Provérbios capítulo 16, fala muito bem a respeito disso. Fala, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração, e ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então a gente tem que analisar tudo isso, né? Essa palavra aqui, ó, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Tudo Deus fez. Tudo é. Tudo vem dele, tudo é para ele. Ah, meu Pai do céu. Glória a A Deus. gente não sabe como é que se formam os ossos no ventre da que está grávida, né? A gente não tem a direção do vento. A gente vê passar o vento, mas não apalpa ele. Ah, você não sabe como é que se formam os ossos no ventre da que está grávida. Como é que pode, né? São coisas que assim a gente não conhece as coisas de Deus. É mistério, mistério, mistério.
É por isso que Deus fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 até com 8, porque não sabe amanhã o que sobrevirá. Estando os céus cheios de nuvens, certamente irá chover. A árvore para o sul, para o norte, onde cair, ali ficará. É interessante. Por isso que, amados, ele ainda fala assim, lá no finzinho, assim, olha, ao lançar a tua semente, não retires a tua mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão boas. Então nós temos que cuidar. Só Deus sabe de todas as coisas. É isso aí, meus queridos. Eu desejo a vocês um excelente dia. Que palavra maravilhosa que nós estamos aqui estudando da parte de Deus. Isso é muito bom, muito gostoso. Ora alguém pra gente aí, pra gente encerrar. Opa. Agradecer aí pela vida do Rafael também, viu, irmão? Seja bem-vindo aí. Se puder, aparece aqui com a gente. Todos os dias estamos aqui, viu? Bênção ter Rafael, você com a gente aqui. Rafael, vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Só agradecer, Pai, por esses momentos vividos na tua presença, estudando a tua palavra, juntamente com meus irmãos, ó Pai. Agora com mais um, Rafael. Que ele seja bem-vindo ao nosso meio, Senhor. Aliás, ele já é bem-vindo, Pai. Porque a palavra do Senhor disse que não fosse vós, não fosse nós que nos escolhemos, mas vós nos escolheste para que nós fôssemos, dessemos fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Senhor, abençoa a vida do Rafael no nosso meio, Senhor. Que ele venha somar, Senhor. E cada dia que passar, Senhor, ele possa sentir o desejo de estar conosco, Pai, estudando a tua palavra. Ó Deus, abençoa cada um, Pai, de acordo com a sua necessidade, Senhor. Nos dá aquilo que precisamos, que necessitamos, ó Pai. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha nos abalar, tirar a nossa fé, Senhor. Acrescenta sobre nós, Senhor, o que precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firme na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua face. Nos dá um dia, uma noite de vitória na Tua presença, Senhor. Abençoa os nossos familiares, os nossos filhos, Pai, nossos parentes, nossos amigos, e todos aqueles que, por um motivo ou por outro, surgiram na nossa frente, Senhor, que nós possamos ser instrumento na Tua mão, afiados, Pai, instrumentos afiados, para podermos falar do Teu amor, Senhor. Coloca a humildade no nosso coração, Senhor. Coloca o sentimento de gratidão. Coloca, Pai, o sentimento de poder ajudar os outros, Pai. Sem interesse, Pai, para que possamos completar a Tua obra, Senhor. Abençoa cada um neste dia, Senhor. Que te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.